já ao consultar as várias historiografias literárias portuguesas, normalmente há uma supervalorização dos aspectos vanguardísticos da geração de Orfeu. Há inúmeros absurdos sendo ditos que Orfeu é órgão do modernismo, não esquecendo-se que uma famosa carta que Fernando Pessoa escreve para o Camilo Peçanha, provavelmente em 1915, que Orfeu apresenta produções em verso e em prosa que vão do ultrassimbolismo até o futurismo. Confluem atitudes decadentistas, simbolistas, saudosistas, com experimentos vanguardistas. Razão pela qual ouso dizer que poéticas mais centradas nos primeiros experimentos das vanguardas, como o paulismo, e no caso da poética do Alfredo Guisado, acabaram por ser deixadas no esquecimento. O Oscar Lopes, num texto, comenta sobre o esquecimento do Alfredo Guisado, e esse juízo crítico foi formulado várias vezes, e nós percebemos, por exemplo, em 2015, na revista Estante, onde está Alfredo Guisado nesses desenhos. Simplesmente não foi colocado, além de haver erros, quando colocam num dos desenhos o C. Pacheco, autor do Para Além do Outro Oceano, que por muito tempo foi lido como heterônimo do Pessoa. Existe essa pessoa de carne e osso, mas a revista Estante insiste em deixar algumas figuras no esquecimento e repisar equívocos da crítica oriundos, muitas vezes, da tese do João Gaspar Simões, de 1950, Fernando Pessoa, Vida e Obra, História de uma Geração, em que ele diz, mais ou menos com essas palavras, que Sá Carneiro ainda conseguiu escrever um poema com interseccionismo, que é o Manicure. Já Alfredo Guisado, com seus 13 sonetos metodicamente e escolarmente paúlicos, e Armando Cortes Rodrigues, desobediente ao conselho do mestre, não lhe enviara a colaboração interseccionista. Mentira. Na tese de doutoramento de Anabela Almeida, As Constantes de Orfeu, na obra de Cortes Rodrigues, ela mostra, inclusive, um dos poemas que foi enviado, que comporia a Orfeu III. Há pelo menos uns 2 poemas interseccionistas do Armando Cortes Rodrigues. Nesse texto que eu recolhi durante a minha investigação de pós-doc em Portugal, esse texto, feito pelo Alfredo Guisado na década de 60, ele apresenta uma atitude responsiva em relação ao discurso do Gaspar Simões, porque ele desconstrói, como se pode ver, a tese de magistério de Pessoa sobre os outros, ao dizer que o Pessoa não pensou em comandar, e nem o Sá Carneiro pensou em ser o lugar-tenente, e que cada um pensava pela sua cabeça. O que se vê é que há relações, a partir de relações dialógicas, com as cartas em que eles trocavam. Não só fala-se muito das cartas, da correspondência entre Sá Carneiro e Pessoa, mas se esquece que também há cartas do Luiz Montalvora, cartas do Alfredo Guisado, do Armando Cortes Rodrigues, como tu muito bem comentaste. Enfim, então, a partir dessas relações dialógicas e também dos encontros nos cafés, como no caso dos Irmãos Unidos, que se situava no Rocio, em Lisboa, e que era da família do Alfredo Guisado, esses jovens construíram os seus textos e os seus experimentos na revista Orfeu. Bom, a proposta que eu trago hoje se centra numa leitura também do sagrado, uma leitura mito-poética a partir de contribuições do Antônio Quadros, que é filho do Antônio Ferro, que foi um dos de Orfeu, e que acabou sendo esquecido também por razões políticas, talvez, por ter aderido ao salazarismo, mas que é um poeta e um dramaturgo genial que vale a pena conhecer. O Antônio Quadros, ao ler o mito,
num livro chamado Poesia e Filosofia no Mito Sebastianista, ele vê o mito com uma importante função psicológica em momentos de crise. Então, principalmente o mito sebastianista, que vai tratar dessas feridas não cicatrizadas na sociedade portuguesa. O primeiro mito que eu trago é um mito henriquino que aparece a um livro do Alfredo Guisado, de 1917, chamado Mais Alto, em que há várias sessões e uma delas se intitula O Infante, que é composta por um tríptico, sobre a iniciação do infante do Henrique, o outro sobre o sonho profético do infante e um terceiro sobre a morte do infante, e com uma simbologia de uma nau que o espera ao lado de outras 5 naus. Bom, é importante destacar sobre o infante Dom Henrique que o plano do caminho marítimo da Índia é um complemento da obra marítima do infante, segundo Joaquim Ben Saúde. É importante lembrar que nesse contexto a Europa estava a ser ameaçada pela invasão muçulmana. E, portanto, esse plano da Índia também visava a esse movimento cruzadístico, a esse ideal herdado da Ordem dos Templários, que foi transformada na época de Dom Dinis em Ordem de Cristo, da qual fazia parte o infante Dom Henrique. Um dos monumentos que eu recomendo para quem for a Portugal é a charola do Convento de Cristo, em Tomar. E vou para o poema do Alfredo Guisado. Sagres, bandeira a tremular nas regiões do medo, jardim que em longe parque iam contando aias, sala na qual o mar guardava de segredo, como pedaços de ouro, ilhas, pendões e praias. Sala que o mar guardava, e numa hora opala o mar adormeceu, e o infante, mão de Deus que tateava o longe entre perdidos véus, eis que o modo encontrou de abrir a velha sala. Entrou, olhou em volta e viu-se ante os espelhos de estância aos quais princesas, ilhas se penteavam de cor sobre mistérios velhos. Ao largo ia uma nau vencida de troféus, e sua alma partiu buscando maravilhas, terras de um outro mar, mares de um outro Deus. Na leitura que eu faço desse poema, a partir do Urbano Tavares Rodrigues, destaca que as imagens refratadas, a ousadia metafórica, as regências anômalas, constituem procedimentos estilísticos da poética de Alfredo Guisado que geram efeitos de sentido da intercomunicação secreta das coisas. Ou seja, o poeta, segundo Urbano Tavares Rodrigues, ele lança-se aos pedaços em espelhos que se abrem como portais para outro universo. Nesse poema, percebe-se uma travessia por esses espelhos de distância. Esses espelhos funcionam como um portal, como uma passagem para novas terras e novos mares, em que nós encontramos no poema figuras de fechamento. O poema se estrutura, portanto, numa rede semântica de figuras de fechamento e figuras de abertura. As figuras de fechamento que nós encontramos em regiões do medo, em O Mar Guardava de Segredo, O Mar Guardava, Perdidos Véus, Velhas Salas. E já as figuras de abertura estão relacionadas às ações do infante nessa sala misteriosa. É importante lembrar que o mar está alegorizado, grafado em maiúscula e aparece 3 vezes, em 3 sintagmas. Sala que o mar guardava de segredo, e sala que o mar guardava, e depois o mar adormeceu. 2 sintagmas com verbos no pretérito imperfeito e um sintagma com verbo no pretérito perfeito, indicando a mudança de ação a partir das mãos do infante, mãos como instrumentos de alquimia, e essas mãos do infante que é a mão de Deus. Então, essa visão providencialista das coisas que vai aparecer posteriormente em mensagem. Tanto que esses poemas são anteriores ao livro Mensagem, embora o Pessoa já tivesse começado a compor a Mensagem na década de 10. É importante ver que esses espelhos de distância,
eles estão relacionados a essa passagem. O espelho, lido simbolicamente como instrumentos divinatórios e como prenúncio, como antevisão dessa nau vencida de troféus, e como essa antevisão das maravilhas dessas terras, um outro mar, mares de um outro Deus, nos faz perceber esses acontecimentos futuros previstos a partir do momento em que o infante entra na sala. Reparem os vários verbos no pretérito perfeito: eis o modo que encontrou de abrir a velha sala, entrou, olhou em volta, viu-se ante os espelhos. Reparem nessa passagem dos espelhos, essa natureza especular do poema, que mostra nos quartetos a sagração do herói. O infante era a mão de Deus que tateava o longe. Esse mar que guardava essa sala, que se abre a um ser eleito, aos heróis assinalados, retomando os Lusíadas, ou esses heróis marcados por um sinal, retomando mensagem. Nós vemos num outro poema sobre o sonho do infante, tal como ocorre nos Lusíadas, em que Dom Manuel tem um sonho profético no canto 4 com os rios Indo e Ganges, também essa ilha que me contou uma fada, a partir dessa visão, que se relaciona à visão dos espelhos nessa sala que o mar guardava. Nós vemos essa passagem desse sujeito iniciado que é assinalado por Deus e passa por provas qualificantes. Entre mitos, essa ogiva entre mistério e mar, que aparece no poema El Rei, de uma seção chamada Alcácer Quibir, desse mesmo poemário mais alto do Alfredo Guisado, nós vemos que esse mistério está ligado à visão messiânica desse Portugal, desse encoberto, não como o rei que volta, nem como um avatar, mas, segundo Antônio Quadros, o Portugal a ser restaurado nesse seu tecido, Portugal a ser regenerado no seu tecido doente. Eu trago aqui a simbologia de 2 medalhões do Mosteiro dos Jerônimos, o claustro do mosteiro, e a leitura que faz dele o Antônio Telmo no livro História Secreta de Portugal. Ele vê o princípio gerador desses 20 símbolos do claustro, 2 medalhões, e os 2 repetem as 5 chagas de Cristo, que vão ser muito importantes, haja vista que em 1927 Alfredo Guisado escreveu um livro chamado As 5 Chagas de Cristo, e que tem 5 poemas, e esses 5 poemas simbolizam as batalhas nas quais Portugal perdeu. Uma delas, claro, a Batalha de Alcácer Quibir, que é uma ferida narcisista, segundo o Antônio Quadros e também na linha do Oliveira Martins, uma ferida que nunca cicatriza. O sebastianismo, como diz Oliveira Martins, uma prova póstuma de nacionalidade. E a partir daí, no lado oeste, o primeiro símbolo é a letra X, o nome grego de Jesus Cristo, e o último símbolo no lado sul é o Sol. Então, a morte do Sol no poente, no ocidente, e ao mesmo tempo os símbolos dos navegadores, 3 deles com um laço, entendendo o laço como o símbolo da iniciação, quando o sujeito é escolhido por Deus ou pelos deuses. E também nós temos o único que não tem um laço, é o Nicolau Coelho. Portanto, o Antônio Telmo relaciona, pela leitura que ele faz do claustro, uma leitura iniciática de morte e renascimento, e de uma iniciação de Nicolau Coelho, e também uma iniciação de Portugal. No caso do mito sebastianista, eu leio o poema O Túmulo Vazio. Recordar o passado é asa morta de inquieta ave que ainda voa além. É como quem ouviu bater a porta, abre-a e repara que não está ninguém. Todo o passado é um bater de aldrava, e o rei que só viveu numa medalha evolou-se ao sol posto na batalha, como o perfume de uma rosa brava. Sol numa ogiva, o túmulo vazio. Entra um braço de luz que assenta a mão sobre o sepulcro abandonado e frio. E enquanto ao meu redor a alma esvoaça, sinto que alguém me toca o coração com a lança imortal da minha raça.
É importante perceber o seguinte, que nesses vários poemas, esse políptico, dentre as várias leituras que são poéticas, cinematográficas, dramatúrgicas, narrativas que são feitas do mito sebastianista, eu considero muito original essa leitura do Alfredo Guisado, porque é possível, o conjunto de poemas, eu arrisco, via Bakhtin, chamar de um conjunto polifônico, considerando a polifonia como as vozes equivalentes e plenipotentes, em que todas as vozes estão no mesmo nível. São poemas com uma estrutura dramática, em que há um diálogo da princesa com as aias, há o diálogo do mar que interroga as naus, quando as naus voltam vazias depois, que não trazem esse rei depois da batalha de Alcácer Quibir. Então, tanto há esse contato paraclético herdado da época de Dom Manuel, que está impregnado na simbologia do Mosteiro dos Jerônimos, esse ideal paraclético de contato com várias culturas, não considerando só o ponto de vista português, mas o ponto de vista árabe. Então esses 16 poemas dessa sessão Alcácer Quibir apresentam esses vários pontos de vista acerca do Dom Sebastião enquanto ser histórico, Dom Sebastião enquanto mito. Só o primeiro e último poema, que é o último poema, voltando, o último poema, que seria o primeiro e o último, que teria o ponto de vista do eu lírico, que seria um ponto de vista entre outros pontos de vista, em que nós vemos que o princípio gerador também são as 5 chagas de Cristo, tal como no Mosteiro dos Jerônimos. Reparem que o poema, em termos fonoestilísticos, ele se estrutura por uma reiteração de 5 recorrências de bilabiais surdas: passado, porta, repara, perfume, sepulcro, e bilabiais sonoras: bater, batalha, brava, braço, abandona. E reparem que passado e bater aparecem 2 vezes. Bater no passado, lembrando que esse passado com maiúscula, e como eu mostro num outro texto que eu publiquei num evento sobre Teixeira de Pascoais, há elementos do saudosismo de Teixeira de Pascoais na poética do Alfredo Guisado, em que o passado e a saudade, eles não são vistos apenas no seu aspecto regressivo de lembrança, mas também de esperança, de regeneração, como diz o Antônio Quadros, desse tecido dilacerado e doente. Portanto, para finalizar, nós vemos esse poema nos quartetos, a dimensão trágica da derrota em Alcácer Quibir, e nos tercetos, a dimensão profética desse túmulo vazio, que conjuga também arquétipos cristãos, desse sepulcro vazio, em que entra um sol, apesar de haver o sol posto na batalha, Dom Sebastião morto como ser histórico, mas entra um braço de luz que assenta a mão sobre o sepulcro abandonado e frio. E esse alguém que me toca o coração com a lança imortal da minha raça, representa essa esperança messiânica, essa esperança sebástica, que, como eu ressaltei, não na volta de Dom Sebastião como avatar, mas na regeneração de Portugal como esse tecido dilacerado e doente. E já nas considerações finais, nota-se, considerando o conjunto da obra de Alfredo Guisado, considerando o primeiro poemário de 1913, As Rimas à Noite da Tristeza, e passando por livros como Distância, de 14, O Elogio da Paisagem, 15, As 13 Baladas das Mãos Frias, em 16, em que havia paisagens mais brumosas e esfumaçadas. Aqui nós vemos paisagens que doem como feridas no inconsciente coletivo do povo português, a ponto de que a primeira estrofe desse poema vai ser utilizada como epígrafe em 27, quando ele escreve as 5 chagas de Cristo, lembrando nesse sangue esse perfume dessa rosa brava, lembrando da rosa com esse misticismo que aparece também nos Jerônimos, num dos medalhões, a rosa como sangue derramado, e essas feridas narcísicas que marcam profundamente o inconsciente coletivo do povo português. É isso, muito obrigado.